Bom, a nossa capacitação, então, vem com um tema de análise de indicadores de saúde. Então, nós vamos falar um pouquinho como analisar os indicadores, quais são os conceitos, o que é indicador em saúde, algumas ferramentas que nós utilizamos para realizar essa análise e aplicação na prática. Então, eu trouxe na matriz de indicadores, a ficha técnica, para exemplificar na prática mesmo o que as unidades devem realizar de preenchimento referente aos indicadores em saúde. Então, o que são indicadores, né? São instrumentos que servem, né, para identificar os marcadores específicos da situação atual do público avaliado. Então, são os dados que nós utilizamos para fazer a avaliação de como está a assistência, como está a gestão, como está a unidade como um todo. Então, os indicadores, eles permitem reconhecer problemas, implementar ações corretivas e monitorar os resultados também, através da avaliação dos ciclos dos indicadores, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente também. Eles avaliam a forma como os profissionais recebem, executam e analisam a prática do cuidado, constituem também uma ferramenta fundamental para a promoção da segurança do paciente, proporcionam oportunidades de melhoria de qualidade e de segurança também, exigem o envolvimento de todos os profissionais para fortalecer um clima organizacional voltado à melhoria contínua. Então, basicamente, os indicadores em saúde servem para planejar, para organizar, para dirigir e para controlar a unidade de saúde. Aí aqui eu trouxe a diferença de dado e indicador, só para a gente conseguir contextualizar um pouco. Então, quando nós falamos de dado, é aquele valor bruto, sem processamento ou sem interpretação também. Então, são fatores objetivos sobre o evento. Então, um dado é um número específico, então não tem mais nada em cima daquele dado, muito menos interpretação. Já o indicador, a gente coloca, sim, uma análise em cima, a gente precisa analisar e interpretar. Né? O indicador é a existência de fórmulas para um cálculo, aos quais necessitam, no mínimo, de uma conta para dividir, né? Uma razão entre um e outro. Então, a gente consegue implementar esse processo de análise, de interpretação em cima. Basicamente, essa é a diferença dos dois. E aí, eu trouxe alguns tipos de indicadores que nós temos dentro do que nós trabalhamos atualmente. Indicadores de estrutura, de processos e de resultado. O próprio nome já diz. Então, basicamente, indicadores de estrutura são números inteiros e fatores mais fáceis de observar e medir, que avaliam os recursos disponíveis para prestação de cuidado. Então, literalmente, vai avaliar a estrutura física, a estrutura como um todo, insumos que nós temos para prestar o cuidado assistencial. Por exemplo, número de leitos, quantidade de exames de raio-x, de laboratório, número de cirurgia, quantidade de colaborador. Então, são indicadores amplos, né, de estrutural mesmo, para o que a gente tem de fornecer para aquela assistência. Já os indicadores de processo estão relacionados às etapas de cada processo. Então, é a medição de como está sendo realizado cada tarefa. Por exemplo, o tempo médio de classificação de risco, o tempo de atendimento da classificação até o atendimento médico, o tempo médio de entrega de resultados de exames, e entre outros. Então, os indicadores de processo, o próprio nome já diz, vai mostrar o processo, né? O que está acontecendo dentro do processo, quando o paciente já foi atendido, para onde ele vai, como que ele vai, qual o tempo de permanência dele. Então, tudo isso está sendo analisado no processo. E o do resultado, ele vem posteriormente, né? Então, médio final de um processo. Então, depois que acabou o atendimento do paciente, ele foi liberado, aí sim eu vou verificar a taxa de reinternação, se esse paciente voltou, se esse paciente voltou para ser atendido em menos de 24 horas, taxa de mortalidade, então, reincidência. Então, tudo isso faz parte dos indicadores de resultado, que é depois da passagem completa do atendimento. Só para dar uma pincelada, né, em relação ao conceito de indicador em saúde de um modo geral, é um sinal que demonstra, então, como determinada situação está mudando. Por quê? Porque através dos indicadores nós realizamos a avaliação desses dados em si, né? Então, nós tornamos eles palpáveis para que a gente consiga implementar estratégias de mudança, se for algo negativo, ou de melhoria, né? Sempre visando a melhoria da assistência e a qualidade da assistência como um todo. Então, são utilizados para analisar a situação em saúde, acompanhar políticas de ações
e além de auxiliar na geração de relatórios assistenciais também. Tem a capacidade de mensurar, descrever e monitorar uma ou mais situações de saúde em uma determinada população. Então, os indicadores em saúde, eles trazem uma relevância muito grande para a assistência, né? Eles também validam as informações, então não adianta eu falar que uma determinada unidade está com a taxa de mortalidade muito alta, está morrendo muito paciente naquela unidade, sem eu ter um dado palpável para validar essa informação. Então, a gente trata o indicador como a nossa evidência específica do que está acontecendo dentro da unidade. E também, através dessa validação, a gente tem a confiabilidade também na informação, né? Não é uma informação esporádica, inventada, enfim, é uma informação comprovada. Então, traz especificidade, né? Traz transparência, comunicabilidade, facilidade, periodicidade de atualização também, que a gente avalia os indicadores todos os meses para estruturar, então, novas ações. Aqui a gente tem, na verdade, eu trouxe para mostrar a matriz de indicador que as unidades já preenchem. A grande maioria das unidades fazem esse preenchimento mensal, então algumas não fazem, e aí aqui nessa parte você vai preencher o indicador que você preenche com sim e o indicador que você não preenche com não. Essa parte da matriz é super tranquila de preencher. E aí eu trouxe o preenchimento da ficha técnica também, né, para a gente mostrar como exemplo, para ficar mais visível se alguém não tem esse entendimento ainda, e também para a gente frisar ainda mais a questão do preenchimento com todas as unidades. Então, a tabela da ficha técnica, ela já está pronta. Ela deve apenas ser preenchida no campo do indicador específico e no que pede especificamente. Então, ela está toda preenchida, está toda com exemplos, só fazer o preenchimento do que pede mensalmente, que não tem erro. Então, aqui nesse caso, na primeira parte, na primeira imagem que tem de cima, vocês podem perceber que eu circulei com vermelho cada indicador específico. Então, você vai selecionar o indicador que você quer preencher, e aí vai aparecer essa outra página, essa outra parte que está aberta ali embaixo, que é a ficha mensal, né, para preenchimento mensal. Então, ali a gente vai colocar os dados que pedem, e ele já vai gerar automaticamente o gráfico abaixo. Então, a gente não precisa se preocupar em gerar o gráfico nesse momento. Depois que nós preenchermos os indicadores, né, os dados lá que eu mostrei anteriormente, a gente vai preencher a análise crítica, que é um ponto mais crítico que a gente tem hoje em dia, vindo das unidades, né? Fazer esse preenchimento correto, através de texto corrido, salvo exceções. Existem unidades que não preenchem como texto corrido, mas aí é a exceção específica de cada unidade. A via de regra, né, a regra geral é que seja preenchido em formato de texto corrido. Então, nós colocamos nessa parte da análise crítica, que está circulado em vermelho, as perguntas a qual vocês devem responder para fazer esse preenchimento correto da análise crítica. Só que essas perguntas, elas não devem ser respondidas uma a uma, elas devem ser em formato de texto. Lá no final da capacitação hoje, eu trouxe exemplos só para vocês entenderem do que eu estou falando de texto, né? Então, aqui frisando, então, sempre realizar o preenchimento de acordo com as respostas da pergunta, mas sempre em formato de texto corrido. Aí, logo abaixo da análise crítica, que a gente vai falar um pouquinho dela mais, para vocês entenderem um pouco melhor sobre os pontos e tudo mais, a gente tem o plano de ação. Então, o plano de ação, atualmente, na nossa planilha, na nossa tabela, ele é preenchido de acordo com a ferramenta 5W3H. Essa ferramenta, ela traz perguntas para que sejam respondidas de acordo com o plano que a gente tem estruturado para análise daquele indicador que foi realizado. Então, na verdade, é uma sequência de ações que nós vamos realizar e vamos precisar preencher, então, da forma correta. Então, podem perceber que logo abaixo do plano de ação, a gente tem as perguntas. Qual é a ação? Por que vai fazer? Onde vai fazer? Quem que vai realizar, no caso? Quando será realizado? Como? Quanto custa e como medir? Então, a gente vai realizar esse preenchimento de acordo com a ferramenta 5W3H. Eu trouxe agora um exemplo
não nessa lâmina, mas na próxima lâmina, se eu não me engano, ou na outra, um exemplo exatamente do preenchimento da ferramenta 5W3H, trouxe exemplos de fato na realidade, colocando para a realidade, né, para vocês entenderem melhor como a gente faz essas respostas. Mas eu gostaria de frisar que no preenchimento do plano de ação do 5W3H, a gente pode responder as perguntas. Não precisa ser em texto corrido. Já na análise crítica, precisa. Essa é a diferença. Então, falando um pouquinho sobre análise crítica, né? O que é análise crítica? É uma verificação geral de um processo. Então, resumidamente, é isso. A gente vai analisar o indicador e vai entender o que aquele indicador nos trouxe, analisando e comparando com os anteriores, e vai sugerir soluções para aquela situação. E aí a gente vai colocar isso dentro do plano de ação, que é através da ferramenta 5W3H. Então, basicamente, é isso. Aí aqui a gente tem, na verdade, outras ferramentas que a literatura traz que nós podemos utilizar, 5 porquês, PDCA, checklist, enfim, tem diversas ferramentas que nós podemos fazer a utilização sem problema nenhum em relatórios, em outros processos que vocês estejam realizando análise crítica. Mas para essa matriz, para essa ficha técnica que eu mostrei, a gente já implementou a utilização da 5W3H pela facilidade de entendimento e também pela facilidade de preenchimento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, especificamente a ferramenta 5W3H. Então, ela traz perguntas para que sejam respondidas, exatamente como eu exemplifiquei lá da ficha técnica. Você vai selecionar o que vai ser feito através da sua análise crítica, né, através da sua visão lá dos indicadores. Vai preencher por que vai ser executada essa tarefa, onde será executada, quando será executada, quem vai realizar, como será realizada, quanto vai custar e como avaliar isso depois. Então, aqui eu trouxe um exemplo da utilização na prática para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, respondendo o que será feito, a primeira pergunta, né? Aqui nós exemplificamos em uma situação que foi avaliada em relação à fragilidade das notificações em um determinado setor da unidade. Então, nós precisamos aumentar o número de notificação nesse setor. Essa é o meu plano de ação. Aí eu vou colocar isso dentro da ferramenta. Então, o que vai ser feito? Incentivar as notificações. Ponto. Por que vai ser executada essa tarefa? Para elencar as fragilidades durante o processo da assistência ao paciente. Então, obviamente que eu preciso saber o que está acontecendo para eu elencar a fragilidade para trabalhar em cima. Então, vou preencher. Esse preenchimento aqui é direto, reto e curto e grosso, como a gente fala no dia a dia. Onde será executado? Na UPA, né, ou o nome da instituição, ou no auditório do hospital, ou no setor que vai realizar, enfim, você vai especificar onde vai ser realizado. Quando será realizado? Aqui, gente, nós precisamos colocar datas, tá? Nós precisamos deixar bem específico quando que eu vou executar essa tarefa. Aí, do dia 10/3 ao dia 15/3. Pronto. Quem vai realizar? Então, você vai colocar o cargo, né? Por exemplo, coordenação, gerência, ou você vai atribuir os nomes dos profissionais ou do profissional que vai realizar. No caso, quando eu implemento um plano de ação, né, nessa ferramenta, eu coloco o meu nome. E aí, assessora de educação. Então, você pode colocar o nome de quem vai realizar essa ação. Como será realizada? Vou realizar uma capacitação. Vou colocar ali, realizar capacitação com a equipe assistencial para sensibilizar quanto ao conceito e a importância das notificações dos eventos. Pronto. Então, todas essas perguntas que veio anteriores acabam sendo respondidas pela essa tarefa de como realizar, né? Quanto vai custar? Então, aqui você vai colocar custo real estimado, né? R$300, R$200, R$50. Ou você vai colocar sem custos. Como que eu vou saber isso? Você vai ter que ter uma estimativa prevista aí, né? Se precisar fazer orçamento, enfim, se for algo maior. Mas, vou gastar com impressora, com flyer para divulgação. Enfim, aí você coloca o custo ali previsto.
E como vai realizar? Então, vou realizar as auditorias semanais. Como vai avaliar? Desculpa. Vou realizar as auditorias semanais do quantitativo de notificações e seu teor. Então, toda semana eu vou realizar a avaliação de quantas notificações estão chegando e se estão chegando as notificações que eu quero, se deu certo o meu plano, né? Se o que eu coloquei em prática através da capacitação, naquela data que eu falei, se aquilo funcionou. Aí eu vou avaliar através dessas auditorias. Basicamente é isso, a ferramenta é 5W3H. Então, a gente vai literalmente especificar o que vamos fazer em detalhes, quando, como, quem vai realizar, para que posteriormente a gente consiga avaliar se deu certo ou não. Falando um pouquinho, gente, em relação aos gráficos, né? Lá anterior eu falei, lá no início, quando a gente preenche a ficha técnica com os dados, né? Os números, automaticamente a própria ficha já gera um gráfico. Então, cada indicador que nós preenchemos, eles têm uma métrica estipulada, seja um limite ou uma meta. E aí, existe muita confusão entre limite e meta dentro das unidades, e a gente preferiu deixar mais claro possível para vocês entenderem essa parte. Quando a gente fala de limite, a gente está falando de um valor máximo ou mínimo que não pode ser ultrapassado em hipótese alguma. Então, ele funciona como um alerta. Por exemplo, se eu passar daquele limite, algo está errado e nós precisamos agir imediatamente. Por exemplo, a taxa de óbito, tem um limite. Quanto menor for o óbito, melhor vai ser para mim, né? Porque existe um limite aceitável, mas quanto mais baixo desse limite eu tiver, melhor. Já quando eu falo de meta, é aquilo que precisa ser alcançado e você precisa buscar ir além daquilo. Então, ele representa o desempenho desejado. Então, é aquilo que eu quero alcançar. Por exemplo, uma meta de adesão de 90% a um protocolo. Significa que nós devemos atingir esse valor, aquele protocolo, e trabalhar continuamente para melhorar ainda mais, ou seja, para atingir os 100%. Então, quando a gente fala de limite, menos é melhor. E quando a gente fala de meta, mais é melhor. Essa é a regra. Eu trouxe alguns exemplos só para demonstrar o que a gente acabou de falar. Então, aqui nós temos o indicador de taxa de erro de prescrição de medicamento. Ninguém quer que ocorra erro de prescrição. Então, a gente estipula um limite. Geralmente, os indicadores que têm limite estipulado são indicadores negativos, né? Então, a gente tem um número X de limite de 0,2% de taxa de erro, e quanto menos eu tiver, melhor vai ser. Então, podem perceber lá em dezembro, teve 0%. Então, ali foi o desejado. É aquilo que a gente quer. Já no mês de março, por exemplo, atingiu o limite. Não passou, mas atingiu o limite. Então, a gente já tem que ligar um alerta. Né? Março, fevereiro, janeiro, estava sempre ali no limite. Então, temos que ligar um alerta e trabalhar em cima disso para reduzir o máximo possível. Aí, aqui eu trouxe um exemplo de meta. Identificação segura do paciente. A gente quer. Geralmente, os indicadores que trabalham com metas são indicadores positivos. Então, eu quero que o meu paciente seja identificado seguramente. Eu quero que tudo que envolva o cuidado seja seguro. Então, eu estipulo uma meta para alcançar de 90%, que está estipulado na linha traçada na horizontal. Podem perceber que praticamente todos os meses passaram a meta. Então, a gente tem a meta de 90% e quase todos ficaram em 99,9%. Só no mês de novembro e dezembro que foi a 0%, mas provavelmente aqui, muito difícil que tenha ocorrido 0%, né, na questão da identificação segura. Então, provavelmente foi algum erro de preenchimento, aconteceu alguma coisa mais administrativa e precisamos avaliar isso. Aí mais uma, que é o percentual de absenteísmo, de falta, né? A gente tem um limite de 4%, nenhum mês atingiu o limite, teve meses que não foram preenchidos, provavelmente, né? Que ficou zerado. Então, o limite, o melhor sentido é para baixo. Já a meta, o melhor sentido é para cima, percentual de profissionais capacitados. A gente quer muito profissional capacitado. Então, a gente quer pelo menos 75% dos profissionais. Aí, janeiro conseguimos, fevereiro não, março sim, abril não, e assim por diante.
Então, quanto mais a gente passar de 75%, melhor vai ser. Saindo um pouco de limite meta, entrando no ciclo de indicador, que é basicamente uma avaliação que nós temos de um período de identificação, de indicador, desculpa. Então, nós vamos avaliar um período, seja mensal, seja trimestral, seja semestral, anual. Então, a gente vai fazer, vai estruturar esse ciclo para que a gente consiga avaliar de acordo com cada indicador. Então, por exemplo, aqui, a gente tem o preenchimento, né? Tanto de novembro quanto de dezembro, e a gente pode perceber que em novembro teve 17%, em dezembro teve 7%. E aí a gente vai começar uma análise em cima disso. Então, foi constatado que a meta é de 15%. Ou seja, se atingir mais que 15% é melhor. Então, em novembro nós tivemos 17%, em dezembro 7%. O que aconteceu para essa queda? Que um mês ficou acima da meta e outro mês ficou bem abaixo. Então, nós precisamos fazer essa avaliação do ciclo e ter esse entendimento. Esse ciclo pode ser sazonal, pode ser ambiental, né? Em janeiro, fevereiro, março, eu tenho maior número de doenças por virose, né? Por isso que acaba o ciclo do indicador X acaba caindo ou acaba aumentando e assim por diante. Então, basicamente é isso. Aqui eu trouxe um exemplo de um ciclo satisfatório, ou seja, de um ciclo positivo. Esse ciclo, ele avalia a média de permanência em dias do paciente dentro da unidade de saúde. Então, em janeiro teve 7,8, em fevereiro 6, em março 5. Então, caiu essa média de permanência. Isso significa que o paciente foi tratado de uma forma mais correta, né? Permaneceu menos tempo na unidade e assim por diante. Então, aqui a gente vai descrever na análise as melhorias realizadas por ciclo. Neste exemplo, cada ciclo diz respeito a 3 meses, né? Então, é um ciclo trimestral, dentro da análise crítica. Já um ciclo insatisfatório, ou seja, um ciclo negativo, ele teve uma queda também, porém teve uma queda em um indicador que a gente não gostaria que tivesse queda. É um indicador positivo, que é a higiene das mãos. Então, em janeiro teve 50%, em fevereiro 30%, em março 20%, na adesão à higienização das mãos. Então, o que ocasionou essa insatisfação do ciclo, né? O que a gente pode fazer para melhorar? E aí a gente vai colocar dentro da ferramenta que a gente viu anteriormente. Que aí entra a questão da análise crítica também. Então, antes de nós implementarmos o plano de ação, a gente vai fazer essa análise crítica, que é simplesmente, basicamente, o que eu acabei de fazer com vocês, é olhar para um indicador, para um gráfico e entender o que ele está dizendo. Então, meu gráfico trouxe isso, por isso, por isso, por isso. Aí agora eu vou passar isso para análise crítica, que é uma maneira mais formal de eu preencher lá na matriz. Então, eu vou responder as seguintes perguntas em formato de texto corrido. O resultado obtido está dentro ou fora da meta estabelecida? Quais as causas que impactam o resultado obtido? Qual o resultado é esperado para o próximo mês? E quais são as ações necessárias para obter o resultado esperado no próximo mês? Então, essas são as perguntas que eu vou responder em formato de texto corrido e vou elencar o mês que eu estou analisando e colocar lá dentro da tabela, como a gente mostrou anteriormente. Que é essa aqui. Então, eu sempre tenho que cuidar para colocar a análise crítica no mês correto. Na nossa ficha técnica, tem essas perguntas dentro de cada mês da tabela. Vocês não podem esquecer de retirar essas perguntas e colocar a análise crítica, porque senão vai ficar bagunçado e a gente não quer que... A gente só colocou ali para você visualizar o que você tem que responder, mas elas devem ser retiradas antes de ser colocada a análise crítica finalizada ali dentro. Cada mês, você vai colocar a análise crítica daquele indicador. Então, aqui, eu trouxe a estruturação de uma análise crítica, né, como exemplo, em formato de texto corrido, já para vocês visualizarem um pouco melhor o que a gente vem conversando. Então, essa análise crítica foi feita a partir da comissão de revisão dos prontuários e através da avaliação do indicador de conformidade e não conformidade dos prontuários na sala vermelha, do mês de janeiro de 2025. Então, a unidade pegou o gráfico desse mês
em relação aos prontuários da sala vermelha, analisou, visualizou o que o gráfico trazia de dado e implementou, então, e colocou dentro da análise crítica, respondendo aquelas perguntas que a gente já havia falado anteriormente. Qual é o exemplo? Observa-se que os dados obtidos estão fora da meta estabelecida, em especial na evolução de enfermagem e nos sinais vitais. A causa pode ser justificada a fragmentação da informação quanto à necessidade da evolução de enfermagem nos prontuários, quando ocorre troca de turno e a evolução dos sinais vitais em prontuários físicos e eletrônicos. Espera-se que no próximo mês as metas se cumpram e que as conformidades se sobressaiam. Para atingimento das metas, será implementado em sistema a prescrição de enfermagem, além da capacitação por parte do NEP aos profissionais envolvidos na assistência, nos dias 1 a 10 de fevereiro de 2025, sobre o registro de enfermagem. Então, essa é a análise crítica, respondendo às perguntas que a gente havia falado. Podem perceber que, inclusive, ela colocou já o plano de ação dentro da análise crítica. Não tem problema colocar, que seria da ferramenta 5W3H, a gente pode colocar e fica mais completa, né? Assim como pode colocar somente lá no preenchimento da 5W3H. Mas esse é um exemplo, então, da análise crítica do gráfico em formato de texto corrido. Eu trouxe mais um exemplo também, para ficar mais frisado. Aqui, em relação ao limite, né? Então, a taxa de absenteísmo, a gente tem um limite, e a gente, olhando para esse gráfico, pode perceber que o limite ele foi ultrapassado em alguns meses, e a gente precisa avaliar o que aconteceu para esse limite ser ultrapassado. Então, qual foi a análise crítica nesse caso? Observa-se que no mês de janeiro obteve-se um índice mais elevado de absenteísmo associado às questões sazonais, as quais justificam o indicativo da ausência devido à permanência do CID associado à gastroenterite. Nos demais meses, obteve-se melhora quanto a esse valor, tanto por questões climáticas, assim como pela atuação da Comissão de Biossegurança, a qual realizou a medida educativa sobre higienização das mãos e sua relevância juntamente com os cuidados alimentares. Espera-se que nos demais meses a melhoria permaneça, em especial pela participação ativa do setor administrativo e RH na comissão em prol da elaboração das capacitações e inclusão dos profissionais no âmbito de trabalho e monitoramento das práticas adotadas. Então, aqui, trouxe análise crítica de meses, né, de um ciclo de 6 meses. Pode ser feito mensalmente, não tem problema nenhum, mas aí cada unidade vai especificar o seu ciclo de avaliação. Nesse caso, a gente teve um ciclo semestral. Mas também é um exemplo de análise crítica aí, corrida, que não teve especificamente as questões, né, de ação visto a esse ciclo, mas você pode colocar também, se quiser, na análise crítica, sem problema nenhum. Então, gente, seria isso que a gente gostaria de trazer sobre indicador, sobre análise crítica, principalmente. Então, a gente já tem a matriz pronta, a gente já tem a ficha técnica pronta, é só você fazer o preenchimento da forma correta. Então, sempre lembrar que a análise crítica, ela é para ser em texto corrido, não precisa responder uma a uma das perguntas. Então, o que nós precisamos entender da unidade? Que a unidade está avaliando o seu indicador, que ela está entendendo o que aquele indicador está trazendo e que ela está estruturando ação para melhoria nos processos, independente se for limite, se for meta. Então, a gente precisa melhorar a qualidade da assistência e a gente sabe que é muito difícil um dado ser 100%, né? Então, a gente precisa sempre implementar ações aí de melhoria. Então, é isso. Muito obrigada a todos.